Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Unção de Josué está sobre a minha vida. E eu creio nisso de todo o meu coração. A unção de Josué está sobre a minha vida, que é uma unção de conquista. Eu a possuo em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Retorne ao descanso a minha alma. Em meio ao caos, há um chamado para aquietarmos. E quando nós lemos o Salmo 46, nós vemos esse chamado de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando você lê o Salmo 91, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não fala aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Fala aquele que mora, aquele que vive, aquele que habita no esconderijo. E observe que Deus está no esconderijo. Não é tão fácil assim acessá-lo como parece. Isso é para aqueles que têm fome, porque Deus é atraído pela fome. Ele está no esconderijo. E a chave, o mapa para chegar nesse esconderijo é um coração quebrantado. É um coração grato. Inclusive as áreas que você não expressa gratidão são as áreas deficientes. Toda área que a pessoa não expressa uma gratidão por Deus, pela bondade de Deus, ela não consegue ver a bondade de Deus por conta de uma situação na vida dela, ela se entristece com Deus por causa de uma situação, pode saber que essa é uma área deficiente na vida dela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O socorro está bem na angústia. Bem presente, ou seja, se eu passar por uma angústia, o socorro está lá. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio de Deus, que está no meio dela. Há um fluir, há um mover do Espírito, e não será abalada. Pelo poder do Espírito, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As nações se embraveceram. As nações, o mundo, você vê esse caos, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quer dizer, se você olhar para o que está acontecendo no mundo, o reflexo da natureza, o que as nações estão fazendo, o que governantes estão fazendo, e você ficar com isso, você derrete, como todo mundo. Mas quando você decide olhar para Deus, para o seu refúgio e fortaleza, e saber que há um mover nisso tudo. Quando Sansão não sabia o que fazer, o Espírito do Senhor se apossou dele. E as cordas que o prendiam se tornaram como um fio de cabelo, um linho queimado. Quando parecia que Naás ia vencer Jabes de Gileade, o Espírito do Senhor se apossou de Saul de forma furiosa. O Espírito do Senhor
se apossou de Davi e ele venceu Golias. Se apossou de Gideão e ele venceu Midian. E assim por diante. Você vai ver esse rio de paz, de segurança, mas que chega de acordo com a necessidade daquele momento. Veja que Deus sempre se manifesta de acordo com a necessidade que há naquele momento. E Ele vem com força, com a força que nós precisamos, com a graça que nós precisamos. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Observe que é uma afirmação. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você se refugia nele, Ele está conosco. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Por que você não para e vai contemplar tudo que Deus já fez e está fazendo? Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quando Ele diz para algo, basta, basta. Às vezes Ele deixa o Lázaro morrer, para depois ressuscitar. Parece que tudo acabou, Ele deixa realmente num nível extremo. E é sempre para nos ensinar, para nos levar a ver coisas que nós não estávamos vendo e que de outra maneira não veríamos. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quem faz cessar as guerras? Deus. Quebra o arco e corta a lança. Todas as armas consideradas tão fortes e que muitos sabem manusear muito bem. Queima os carros no fogo. Tudo que os homens confiam, Deus despedaça. Porque Ele não precisa de nada disso. Aliás, Ele disse para Israel, não foram a espada, o arco, a lança que deram vitórias a vocês. O salmista disse, nós vamos encontrar o sábio falando, você prepara o cavalo, mas quem dá vitória é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O mundo está um horror, e Deus está dizendo para o seu povo, aquieta, porque eu vou ser exaltado. Deus sempre é exaltado. O povo de Deus não espera o pior, o povo de Deus espera o melhor. O povo de Deus não pensa e não crê como o mundo, o povo de Deus tem uma esperança maior. Sabe, o povo de Deus lê a Bíblia. Então, por ler a Bíblia, sabe qual é o final da história, sabe como é que as coisas funcionam para o povo de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você tem que saber quem é Deus. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem é que está conosco? Quem é o nosso refúgio? O Senhor. Então, é um chamado à confiança. Ele nos chama para esse nível de confiança. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Se você conseguir enxergar onde as pessoas colocam a confiança delas, você vai encontrar a muralha, a fortaleza que tem que ser derrubada. Exatamente isso. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cada um confia numa coisa que pode cair. Esse é o problema. Quando você confia numa coisa que não é Deus,
qualquer um pode derrubar. Se alguém te levanta, também pode te derrubar. Se alguém abrir o caminho para você para alguma coisa, também pode fechar. Se alguém te abrir uma porta, ele também pode fechar. Mas quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Ninguém pode. Se Deus te promover, você está promovido, ninguém pode te derrubar. Se Deus for com você, ninguém pode ser contra você. Então, o sábio, quem é o sábio? Aquele que teme a Deus. Por ele temer a Deus, ele não vai temer mais nada, então ele vai conquistar a cidade dos valentes. Ele é sábio. Ele teme a Deus. E tem os outros que são até muito valentes. Mas ele vai lá e ele consegue derrubar. Porque esses estão confiando em alguma coisa que não é Deus. E a nossa fonte de segurança, a nossa fonte de vida é Deus. Quando você não confia em Deus, é porque você está confiando em outra coisa. Quando você não está com fome de Deus, é porque você está com fome de outra coisa. Levanta-te, refugia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Então esse é o erro de cristãos. Acreditar, muitas vezes tirar o olhar do Senhor e colocar no que está acontecendo no mundo. No mundo tem densas trevas. Mas sobre você chegou a sua luz. Então levante-se. Você vai encontrar muito essa palavra. Levante-se. Levante-se. Nós vamos encontrar muitas vezes o Senhor nos mandando levantar. Ah! Se rompesse os céus e descesses os montes, tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos, se faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto a coisa está fervendo lá fora, Deus está trabalhando por aqueles que estão esperando nele. Nunca se ouviu falar de um Deus tão amoroso, tão poderoso, que trabalha por todo aquele que está esperando por ele, que está confiando nele. Enquanto a panela está fervendo aí fora, o negócio ferve, tem escuridão em toda parte. Sobre você, sobre o justo, tem uma luz, tem uma glória. Tem luz, tem glória. Enquanto a panela está fervendo aí no mundo, Deus está trabalhando pelos seus. E parece que o justo vai ser prejudicado com o ímpio. E aí se vê a separação. Há a diferença, Deus faz distinção. Ele chega e ele mostra o poder dele na vida daquele que está esperando por ele. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel.
Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Quantas vezes? A mesma coisa aconteceu. O rei da Síria armava uma emboscada, Deus revelava tudo para Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel investigava e sofreu o livramento. Então, assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes Eliseu alertou o rei. Repetidas vezes isso aconteceu. Que tomava as devidas precauções. Você vê? Se uma pessoa estiver escondida em Deus, ele não faz nada sem avisar. Ele está sempre avisando. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu. Até os conselheiros do rei, do inimigo, sabia. Olha, quando alguém é de Deus, por isso que eu falo, ninguém tem que forçar nada, apenas faça o seu trabalho, agrade a Deus. Você não tem que forçar nada. Nada. Pois até os conselheiros do rei da Síria sabiam que quem estava direcionando e informando tudo que o rei da Síria armava, arquitetava, planejava contra Israel, era Eliseu. O rei disse: não, tem que ter alguém escondido aqui, tem que ter um traidor. Tem alguém que está passando informações. Um dos conselheiros disse: não tem. O povo aqui é fiel. Acontece que o que o senhor fala é Eliseu, o profeta, que está em Israel, o senhor está na Síria, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Como ele sabia disso, eu não sei. Como que esse conselheiro aqui sabia que até o homem não tinha privacidade? O rei da Síria, o bom de quem anda com Deus é que o inimigo não tem privacidade. O povo de Deus tem. Tem Deus cuidando e zelando, mas o inimigo não tem privacidade. Até o que o senhor fala no quarto, na sua bela banheira. A hora que o senhor está lá planejando fazer mal a Israel, Deus está contando cada palavra para o profeta, e o profeta está contando para o rei de Israel, e ele está se precavendo. Você está vendo como é andar com Deus? Tudo que você tem que fazer é confiar. Tudo que você tem que fazer é confiar. O que o rei da Síria planejava, Deus informava o profeta que estava em Israel. E dessa maneira, quando se tem uma voz profética, quando uma pessoa é orientada pela voz do púlpito, quando esse púlpito é dirigido pelo Espírito, você está sendo conduzido para uma direção. É tempo, era isso que estava sendo dito. É tempo de tomar precauções.
O inimigo está armando o tempo inteiro. Então, vigia. Então, Deus está lá avisando Eliseu. Eliseu corre e fala para o rei de Israel, tome precauções. Ele armou uma cilada assim. Ele planejou dessa maneira. Ele pretende fazer assim e assim. E o rei tomava suas precauções. E dessa maneira, então, sofria os livramentos. Como que ele sofreu os livramentos? Como, gente? Como? Ouvindo o que o Senhor estava direcionando. Porque adiantava o profeta falar e o rei, não é bem assim. Não podia? Mas o rei ele tinha um temor de ir lá investigar e tomar as precauções. Você vê que esse rei, ele só conseguiu ser livre de todas as ciladas armadas pelo inimigo, porque ele ouviu a voz profética, porque ele ouviu a voz de Deus anunciada por Eliseu, porque ele deu ouvidos e fazia conforme estava sendo orientado. Foram repetidas vezes. E se esse rei se cansasse e dissesse assim, não, mas puxa vida, Eliseu só me traz notícias ruins. Era notícia ruim ou notícia boa? Claro que era boa. Imagina Deus se preocupar com você num nível de estar avisando. Escuta, não passa por essa rua não. Não, fica quieto aqui. Não mexe com esse negócio. Não contrata essa pessoa. Não lida com esse negócio. Não assina esse contrato. Não vai por esse caminho. Não. E você simplesmente está dando ouvidos. Às vezes, foi por um tempo, repetidas vezes, ele ouvindo, não passe por esse caminho, não, baixa a guarda, não se distrai isso aqui, o inimigo está armando, toma cuidado com isso, não, cuidado. E dessa maneira Israel foi livre, porque tinha um rei que estava ouvindo. Tinha alguém que estava ouvindo. O rei não tinha essa capacidade de ouvir de Deus, mas teve a capacidade de ouvir de Eliseu. Ordenou o rei, descubram onde ele está. Esse é o problema. Eu pego o profeta, eu calo a voz dele, então eu posso fazer com Israel o que eu quiser. Muitas vezes é exatamente isso que Satanás quer fazer. Ele quer calar de alguma forma a voz que está anunciando a palavra de Deus. Ele não quer que você ouça o que Deus está falando. Porque se você não ouvir, o inimigo vai te pegar. Mas se você ouvir, você vai tomar as precauções. Você vai vigiar, você vai ficar atento. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu o mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Observe, o inimigo sempre, ele está à procura de se esconder exatamente nas trevas. Isso me faz lembrar que aqueles espias passaram uma noite na casa da Raabe, porque é nas trevas, é à noite que muita coisa se manifesta. E você tem que ver como que o inimigo está agindo na escuridão.
E o que o rei da Síria fazia no seu quarto, no seu lugar, onde ele deitava, onde ele dormia, Deus estava anunciando. E ele só podia anunciar porque tinha alguém disposto a ouvir. Eliseu estava ouvindo e transmitia para o rei. E o rei tinha a humildade de acatar o que estava sendo dito da parte de Deus. E quando uma pessoa não tem humildade de receber o que Deus está falando, ela é pega. Ele enviou para lá uma grande tropa, então, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Ah, tem muitos crentes assim. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, e agora o que eu vou fazer? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem gente por aí, o que eu vou fazer? Tem muitos crentes como o servo de Eliseu. O que eu vou fazer agora, Senhor? Porque ele está focado naquilo que ele está vendo. Então ele agora se desespera em função daquela circunstância, do que ele está enxergando. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que está escrito? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Que é uma oração que eu faço todos os dias, por mim e por você. Senhor, coloca luz nessas trevas. Luz significa consciência, dá mais consciência, dá entendimento. Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Você vê que as orações, normalmente as orações que nós encontramos na Bíblia sempre eram orações tão simples, mas feitas com fé. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e carros de fogo, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Então, enquanto os olhos do servo estão sendo abertos, do inimigo estão sendo... Você vê, o problema da nossa vida é que nós não lemos a Bíblia. É o único problema. Eu penso que nós não temos outro problema. Porque quando nós lemos a Bíblia, ninguém precisa pregar, ela prega. Leia a Bíblia, você está pregando. Que mais eu vou dizer diante dessas escrituras? Elas estão pregando para mim, elas estão dizendo como Deus funciona, como Deus trabalha. Elas estão me ensinando como eu devo ver a vida, ver, receber, viver. Ela está mudando a minha perspectiva. Então, Eliseu continuou
no seu trabalho, na sua missão profética, continuou a defender espiritualmente Israel. Aquele servo teve uma experiência incrível, o inimigo foi envergonhado, e assim o nome do Senhor foi glorificado. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque basta Deus ser com uma pessoa. Tudo que você tem que fazer é Deus ser com você. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei o que poderá fazer-me o simples mortal. O que poderá fazer-me o simples mortal? E normalmente, as pessoas estão com medo do homem. Mas o salmista está dizendo, quando eu estiver com medo, eu já sei o que fazer. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Por que eu estou com medo? A Deus não vai chegar? Ele vai. Deus não vai me dar vitória? Ele vai. Aí eu tenho uma ameaça, o homem me fez, mas você tem Deus que é maior? Ameaças são só ameaças, elas não vão se cumprir na vida daquele que está escondido em Deus. As ameaças do rei da Síria eram constantes, porque foram repetidas vezes que Eliseu teve que informar o rei de Israel. As investidas do inimigo foram repetidas vezes, aconteceram, e Deus não livrou, e o inimigo pôde pegar Israel? Pôde? Pôde pegar o profeta? E o servo do Eliseu, meu Senhor, o que faremos? É o fim! O que é que ele viu? Ele não viu um exército maior ao redor deles, protegendo Eliseu? Então, esse Deus mudou? Ele não mudou. Então, por que nós tememos? Não tem resposta, né? Aí vem o silêncio da morte. Ninguém responde. Fica tudo quieto assim. Não sei. Realmente, eu não sei porque que eu estou temendo. Porque naquele momento você saiu da fé e entrou na incredulidade. Você ainda tem uma mente dividida. Quando você teme e você não decide confiar em Deus, é porque sua mente ainda está dividida. E você não pode aceitar isso. Quando nós lemos, e lá vem Deuteronômio 8, aleluia mesmo, nunca preguei tanto Deuteronômio 8, desde o ano passado. Então você trata de imprimir, fazer um quadro e ler todos os dias para entender o que Deus está falando aqui. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Tenham começa como? Tenham o quê? Quer dizer, não quebre princípios. Não passa por cima das leis. Obedeça logo. Para que vocês vivam. E tomem do quê? Que o Senhor não vai falhar. Não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te
Ninguém gosta dessa... Ó, morreu. Meia dúzia falou. Ninguém quer essa parte. Ninguém quer saber dessa parte. Ninguém. Para humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Na mensagem fala o quê? Para saber de que material você é feito. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Então, Deus vai nos testando, e às vezes Ele permite, sim, situações que nos oprimem, até nos humilham, para saber onde está o nosso coração, a quem pertence o nosso coração, se é dele ou não. Se eu estou disposta a tudo por ele ou não. Quem é o meu Deus? Então vamos lá, uma pessoa que já prosperou, tem uma certa prosperidade. Se ela tiver algum aperto, uma queda financeira, vai ficar evidente quem é o Deus dela. Uma pessoa que já viveu várias situações, talvez na saúde, ou um problema familiar, de repente Deus pode te testar naquela área para saber onde está o seu coração, a quem pertence o seu coração. Você não vê que tem pessoas que quando perdem o patrimônio, elas se suicidam? Quem era o Deus delas? Mamon, colocaram o pescoço debaixo de Mamon. Você não vê que tem pessoas que quando perdem um relacionamento, elas ficam deprimidas ou até pensam em suicídio? Não acontece isso? Quem era o Deus dessa pessoa? Aquele sentimento, aquela pessoa, ela era dependente emocionalmente de alguém. Quando você é dependente emocionalmente de alguém, significa que aquele é seu ídolo. O ser humano é uma fábrica de ídolos. A tendência do ser humano é transformar tudo num ídolo. Nós não vemos a serpente que foi levantada no deserto e quem era picado por cobra, que olhava para ela, era livre. Eles transformaram num ídolo e deu até nome, Neustã. Você não vê que o colete sacerdotal que Gideão fez, o povo se transformou num ídolo? A coisa mais fácil que tem é você transformar uma pessoa num ídolo, o dinheiro num ídolo, um sentimento num ídolo, um cargo num ídolo. Você não vê que o trono se tornou o Deus da vida de Saul e ele acabou destruindo com a vida dele e cometendo suicídio por conta desse ídolo? Então você vai ver que Deus, os olhos dele passam por toda a terra à procura de corações inteiros para que ele possa mostrar a força dele. Ele está à procura de corações inteiros para ele poder mostrar a força dele. E como que ele vai saber se o coração dessa pessoa está inteiro, pertence somente a ele? Testando numa área que vai revelar. Vai revelar. Vai revelar. Eu já vi isso acontecer diversas vezes com pessoas. Por exemplo, dela ser tirada de uma posição, de um lugar, e ela desistir de tudo. Ela manda uma mensagem para Deus.
eu só te sirvo. Não está servindo coisa nenhuma. Mas, teoricamente, se eu tiver isso aqui, se eu não tenho, não quero saber. Ela desiste de tudo. Então, Deus tinha muito com Israel. Deus tem muito com você. E Ele vai testando o nível de fé, de confiança, de entrega. Você lembra qual foi a palavra do primeiro jejum dos meus projetos de conquistas? Como Deus funciona. E você lembra como Deus funciona? Em fé. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus vai descer ao meu nível de incredulidade e medo? Quem é que tem que subir? Então dá para você andar com Deus se não for em fé? Não. O justo viverá pela fé. E qual é a única coisa que é impossível? Se você não tiver, é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé. Então, tudo é pela fé. Fé é crer, é você ter uma convicção. Ainda que tudo seja tirado, você crê. Jesus, para ser glorificado, o que diz Filipenses 2? Que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo. Que mesmo sendo Deus, por um propósito de nos resgatar, se esvaziou, assumiu a condição de servo, se humilhou à mais baixa posição e depois Deus o exaltou. Então, às vezes, para Deus continuar nos promovendo, nos exaltando, Ele vai nos testar para saber, Ele vai nos testar fortemente para saber o que está no nosso coração. São nesses momentos que eu vou mostrar se Ele é Deus na minha vida ou não. E é onde Ele pode tirar os alicerces abaláveis, Ele pode tirar aqueles pequenos desvios que lá na frente podem se tornar grandes desvios, porque você sabe que quanto mais poder, mais dinheiro, mais poder, mais o que está errado é potencializado. Então, as pessoas costumam dizer que tal pessoa mudou depois que ocupou tal lugar, depois que tem não sei o quê. Não, ela só se revelou, só foi potencializado o que existia nela. Só isso. Só isso. Quando você vê, a gente tem, muitos apontam muito, por exemplo, para político, né? Então, olha o que ele está fazendo, puxa, quando ele entrou lá, olha o que ele fez e tal. Ele mudou, ele se tornou... Não. Ele já cometia ele já tinha um desvio de caráter importante. Quando chegou lá, ele só agora tem mais poder, tem mais dinheiro, tem mais força. Então, isso potencializou. Então, agora ele não faz pequenos desvios na vida. Ele faz grandes desvios, porque ele tem uma força maior. Foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Você é infiel no pouco, você é infiel no muito. Isso é básico, é simples. Então, ele testou para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Tudo que Deus quer saber é se a Cléo vai guardar, a despeito de qualquer coisa, a palavra dele, se a palavra vai ser lei. Deixa eu saber se a palavra vai continuar sendo lei na vida dela. Deixa eu saber se a minha palavra vai continuar sendo lei na vida dele.
Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, quer dizer, eles passaram por crises difíceis, mas depois os sustentou com maná. Quer dizer, primeiro veio uma dificuldade muito grande, depois tinha um sustento diário. Não era tudo que eles queriam, mas não faltava, não sobrava, mas não, nem era para sobrar. Que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês. Então, tudo que ele fez foi para mostrar a vocês, para ensinar vocês, para colocar a crença certa em vocês, o paradigma certo em vocês, para dar a vocês a visão certa de vida, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho que ficar com a palavra. Qual é a palavra que eu tenho de Deus? A palavra é lei, a palavra tem peso, a palavra manda em mim. Eu estou com a palavra, eu tenho levado a sério a palavra. O que Deus me prometeu? Eu continuo crendo? Ou agora eu não creio porque eu tenho um problema? Qual é a promessa de Deus para mim? Todo mundo tem. Palavras, direções, promessas. Ele está me ensinando que nem só de pão viverá o homem, de coisas palpáveis, coisas que alimentam a nossa carne, mas de toda a palavra que procede da boca dele. Eu vou continuar confiando em Deus se eu não puder, neste momento, comer aquilo que eu queria, ou comprar aquilo que eu queria, ou fazer aquela viagem que eu queria, ou eu não tenho, a minha saúde não está plena neste momento, mas a despeito, eu tenho um problema familiar, as coisas não estão do jeito que eu quero que elas estejam, mas a despeito de tudo isso, eu estou firme na palavra, eu creio, eu estou me alegrando no Senhor. Eu estou reconhecendo que Ele está na minha vida e que esse é um trabalhar dEle, eu estou dando a resposta certa. As roupas de vocês não se desgastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Se você olhar, tem tanta coisa que Deus tem feito. Ele deixou por um momento passar fome, mas depois Ele mandou o maná. Ele estava ensinando aquele povo a passar por um processo, ensinando aquele povo a confiar nele. E o que Ele tinha com aquele povo era muito grande, o que Ele tem com você, o que Ele tem com a gente é muito grande. E você está achando que você vai cair de paraquedas lá? Não vai. Você tem um processo. E talvez o que Deus está fazendo nesse momento é corrigir através desse processo desvios muito claros, evidentes, que vão ser a sua derrota lá na frente. Que vão derrubar você. Saibam, pois, em seu coração, você tem que saber aqui dentro. Não adianta dizer da boca para fora. A gente tem que saber dentro do coração. É um negócio que está lá dentro e ninguém tira. Que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. E se você não disciplina seus filhos, é porque você não os ama. Porque todo pai, toda mãe que ama seus filhos, a Bíblia diz que disciplina os filhos. Você quer saber o quanto Deus nos ama? É como Ele trabalha para nos ensinar e nos disciplinar. Porque Ele, como Deus, sabe
que aquela indisciplina, aquele comportamento disfuncional, desalinhado, vai roubar o nosso destino, e Ele projetou coisas grandes para nós. Agora, projetar, Ele projetou. Unção, Ele derrama. Quem é que coopera para viver isso? Nós. Tem pessoas que morrem sem cumprir o seu destino? Muitas. 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 Gente, eu que lido com pessoas, eu vejo que tem gente que não tem estrutura para uma mínima coisa. Não tem estrutura. Uma pequena coisa que ele recebe, ele já mostra que ele não tem caráter para aquilo. Que ele não tem estrutura para aquilo. Não tem. Sabe aí o versículo? Se você correu com homens e se cansou, como é que você vai correr com cavalos? Essa é a verdade. Tem gente que se cansa rapidamente correndo com homens. Mas ele quer correr com cavalos, ele não tem consciência. É a história de Pedro, morro, aço frito, sou preso pelo Senhor, quando uma serva apontou ele como um daqueles que andava com Jesus, ele disse que não, ele negou, ele lançou maldições, ele fez um... Por quê? Porque ali ficou evidente que a vida dele tinha mais importância, que ele estava cheio dele. E muitas vezes fica evidente que a nossa vida é mais importante, que o que a gente quer é mais importante do que honrar a Deus. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Tem o que dizer, você obedece o que está escrito. Você obedece. É difícil? Mas você obedece. Você obedece. Você quer ver o quanto que me entristece quando, por exemplo, Deus me leva a derramar uma unção sobre uma pessoa, por exemplo, e entregar uma palavra para ela, e depois eu vejo ela tomar um rumo errado. Eu fico imaginando Deus. Porque eu já enxergo aquela pessoa como sabe, aquele projeto de Deus, e que eu fiz parte daquilo. Então, eu estou vendo aquilo andar, e eu quero que aquilo ande. E aquela pessoa não dá a resposta certa. Não dá. É duro. Esses dias eu recebi uma notícia que foi nossa, partiu meu coração. Doeu. Que um casal, que eu me lembro de uma viagem, eu fiz uma viagem, Deus me mandou fazer uma viagem para o interior, para fazer um trabalho com algumas pessoas, e dentre essas pessoas, o casal estava lá. E Deus me levou a ungí-los para que fossem grandes, sabe, para que fizessem parte dessas finanças apostólicas, para que eles realizassem coisas grandes, mas foi um mover lindo. E agora eu fico sabendo que esse casal se divorciou. Ou seja, a unção foi dada. Aí, na hora, eu fiquei lembrando, me veio a palavra de Jeroboão, né? Eu até fiz o comentário de Jeroboão. Falei, você vê, Jeroboão, Deus tirou 10 tribos, deu para ele e disse, se você me obedecer, eu vou fazer de você uma casa firme como fiz a de Davi. Eu vou dar a você uma casa firme como dei a Davi. Jeroboão vai lá, faz tudo o contrário. E comete uma das maiores tragédias da Bíblia. Quando fala dos pecados de Jeroboão, você até arrepia. Você sabe que é coisa feia.
E aí fica evidente que se você não tem caráter para coisas mínimas, para perdoar, para suportar, para passar, para coisa, Deus lá vai poder te dar coisas maiores? Ou seja, as pessoas alteram o destino delas. Óbvio, nós amamos essas pessoas, esperamos que elas reconsiderem, de repente até voltem e mudem isso. Todavia, queira elas acreditem ou não, mas não leem a Bíblia. Tomam decisões pelo estômago. Porque se lessem a Bíblia, não agiriam assim. Elas alteraram o destino delas. Elas alteraram. E Deus deu? Deus deu. Pode acontecer quando você dá condições? Óbvio, vai. Mas se você não é capaz, imagina, você não é capaz de suportar as pressões do dia a dia da vida 2. Você não é capaz de sustentar, de suportar coisas mínimas. Tem gente que entra ano, sai ano, ele deixa claro, ele é derrotado. Ponto. Ele é derrotado. Ele já assinou, tem um luminoso na testa dele. Eu sou um derrotado. Porque eu vivo pelas emoções, eu vivo pelos sentimentos, eu faço o que me dá na cabeça, eu não honro o que eu tenho que honrar, eu não valorizo, eu sou uma pessoa egoísta. Eu não estou nem aí, eu não estou nem aí com a família, com o filho, com descendência, eu não quero nem saber. Ou seja, essa pessoa vai terminar mal. Mal. E aí o que é pior, as pessoas vão dando bandeira, né? Você já viu que quando uma pessoa toma uma decisão errada, ela tenta afirmar aquilo com aquelas frasezinhas de gente ferida? Meu amigo, botou aquelas... estou vivendo o melhor momento da minha vida. Ai, pleno. Não sei o que você fala. Nossa, olha o tamanho da ferida, meu Deus do céu. Então, fica a dica para você. É de graça essa. Entendeu? Não. Aquelas frasezinhas, agora eu estou vivendo, agora me libertei. Nossa, que ferida, meu Deus. Agora está na moda, né? Me libertei, pleno. Você escancarou a sua ferida. Escancarou, seja mais discreto, viva com normalidade. Com normalidade. Você quebra um princípio e você se libertou, você quebra um princípio e você está pleno, você está plena. Você quebrou um princípio. Frasezinha de ímpio, imitada, copiada do Insta. Não foi da Bíblia. Copiou do Insta. Entendeu? Não é da Bíblia. Ou seja, não tem nada de Deus, não tem o Espírito guiando. Seus conselheiros não são a palavra de Deus, mas o que mundanos estão fazendo. Mundanos. E aí, principalmente gente que se separa, você já viu a quantidade de agora fotos, aquelas fotos de carão, assim, e agora eu estou vivendo, agora eu estou pleno, eu estou plena, agora eu estou tudo, agora eu estou Mara. Não é?
Então, está na carne, você só é um feridento, uma feridenta, minha filha, vem se curar. É um conselho. Quando passar o seu impulso, o que vai sobrar é uma solidão, uma tristeza, uma frustração, uma marca de quem simplesmente jogou a vida fora. E que teve tudo de Deus para construir uma grande vida, mas troca por essas bobagens, umas curtidas. O que é pior, essas pessoas ganham no máximo uma meia dúzia de curtidas. Ai, bispa, ganhei 15. Tá bom, te dou 20. 20 curtidas. Concordando, vai, amiga. Vai, você é empoderada, você não tem que aguentar esse chato, ficar cuidando, lavando fralda, amiga. Isso. Vai nessa onda. A solidão te espera, a frustração, o arrependimento. Se você tem filho, ele vai crescer. E você vai vê-lo infeliz. Muito infeliz. E coisas estourando na sua cara. Porque quando você podia ter passado pela cruz, Cristo crucificado é a visão que nós temos que ter do Cristo crucificado. Onde você, e a cruz é uma morte dolorosa e lenta, e às vezes nós vamos ter que carregar a nossa cruz, e vai ser doloroso, e um processo lento, mas no final, como é no final, gente? Como foi no final? Ele ressuscitou! Ele venceu! E por causa dele nós vencemos! Ele ressuscitou. E nós vamos terminar eternamente com Cristo e olhar para a nossa vida e dizer, puxa, foi difícil aquilo, mas eu passei, eu perdoei, eu renunciei, eu aguentei, eu carreguei, a cruz estava difícil passar por aquele momento, mas eu passei. E agora eu olho para a minha família, eu olho para trás. Meu passado já está completo. E tem gente que está tão feliz com o seu passado completo, não é? E não tem alguns que estão em pânico? Tem gente que está feliz com o seu passado completo. Outros estão... Meu Deus! O que eu fiz no verão passado? O que eu fiz em Vegas não ficou em Vegas. Meu Deus! Não é? Porque o passado está completo, ele não pode mudar. Mas o futuro está incompleto. Eu posso tomar decisões hoje e construir uma grande vida. Eu posso mudar. Tudo é obedecer. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. O que as pessoas fazem fora de Deus é porque elas não têm temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas,
terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras e azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Terra, uma terra muito boa. Eu estou levando vocês para uma terra boa demais. Por isso que eu estou testando vocês. Porque o que eu vou fazer na vida de vocês é grande demais. É grande. E que não aconteça depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos. Louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Para não acontecer que vocês façam uma outra coisa. Quando vocês receberem tudo, vocês precisam louvar e saber, foi Deus. Foi quem? Deus. Você está onde está? Por? Deus. Ou é a sua inteligência? A sua capacidade? Ele diz, tenham cuidado de não esquecer, de serem ingratos, de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, olha o que Deus tem planejado para o seu povo, hein? Aí para frente. De aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Vocês tenham cuidado, para vocês não esquecerem que fui eu que tirei vocês da escravidão, da doença, da miséria, da destruição familiar. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões. Quem já não passou por isso na vida? A gente tem que passar. Escorpiões venenosos, ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los. Que aqui significa provar, esquadrinhar e prová-los a fim de que tudo fosse bem. Vamos ler isso de novo? E o sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para a fim de quê? A fim? Tá bom, então olha no olho dessa pessoa e fala, tudo que Deus está fazendo é te levar para uma boa terra. A prova que você está passando é para que tudo caminhe bem para você. Você acredita nisso? Ele disse que acredita? Alguns às vezes dizem assim, quando diz assim, Deus está fazendo isso porque Ele te ama muito. Senhor, então me ame menos. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos aumentaram para mim toda esta terra. Esse é o problema dos tolinhos. Fui eu. Não. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, de conquistas grandes em todas as áreas, porque aqui fala assim de uma riqueza financeira, mas eu não prego, a teologia, eu ainda falava isso para os pastores, a teologia que nosso ministério prega é a teologia da generosidade.
Essa teologia, ela é ensinada e pregada continuamente. Dai e ser-vos-á dada, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada, é o que vai voltar para você. É a teologia da generosidade. Você dá, volta para você em abundância. Então, você não pode esquecer que é Ele que te dá a capacidade. Não é a sua inteligência, o que você pegou não sei de quem, é Deus, ponto. Algumas pessoas têm uma insegurança por conta de uma falta de identidade, uma ferida que ainda não foi tratada, de admitir que ele está onde está por causa de Deus. Admita. Se você está numa posição de importância, honra privilegiada, é Deus que tem feito isso na sua vida. É Deus. E quando a gente dá honra para Deus, não tem erro. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Que tristeza! Se vocês esquecerem, se vocês não derem importância, não derem continuidade, que tristeza, por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. De novo, o Senhor nos traz essa palavra. O que Ele está anunciando para nós aqui? Ele está firmando, no dia em que eu fecho, que nós fechamos os meus projetos de conquistas, o que ele vem falando desde o ano passado. Eu tenho um plano muito grande com você, eu tenho um projeto grande com você, eu estou testando você, eu quero saber o que está no seu coração, para eu poder te promover. Até porque Deus tem projetos grandes para com a igreja. E Ele quer levantar você como um financiador. Mais do que querer, desejar usar você nisso, Ele quer poder fazer a obra na sua vida, vendo você ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão, um homem, uma mulher comprometido com Deus, íntegros, inteiros em Deus, não tendo atitudes que envergonham, mas atitudes que honram a Deus, cumprindo ali, o que a palavra está mandando. Se você vive um momento difícil, qual é a resposta que você está dando? Qual é a resposta? Você plantou coisas que são difíceis de colher agora? Colha e continue plantando uma boa semente, que essa colheita vai terminar e virar uma grande colheita. É simples. Honre a Deus. Obedeça a Deus. Se submeta a Deus. Olhe somente para Ele. Deus quer que você avance, Deus quer que você cresça, Ele já falou isso. Se eu tiver que trazer para você uma palavra que ela continua gritando no meu coração, é Isaías 54, cante ao estéreo. Você que ainda não produziu muitos frutos, você vai produzir muitos frutos se você crer e der a resposta certa. Pense grande, amplie a sua tenda. Você acha que Deus espera que você retraia, que você desista de alguma coisa, que você desanime? Não, mais do que nunca, que você se levante e avance. Mais são os que estão conosco. E eu poderia ler mais escrituras. Gideão disse que não podia, Deus disse o quê?
eu estarei com você. E você vai vencer Midian como se fosse um só homem. O Moisés disse que não conseguia nem falar, não era possível. O Senhor disse o quê? Eu estarei com você. E assim por diante. Quantos na Bíblia pensaram que não tinha como? Quando Israel está cercado pelo faraó e o mar vermelho, qual foi a palavra de Deus? Deita e morre, desespera, começa a orar. Muito pelo contrário, Moisés, por que você clama a mim? Vamos repetir? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então Deus está dizendo o que para você? Vamos nos colocar em pé. E ele disse: levanta a vara, estende ela para o mar, e as águas se dividirão. Deus vai abrir. Deus vai mudar situações impossíveis, abrir mares impossíveis de serem atravessados. Deus vai te dar vitória sobre inimigos impossíveis, inimigos antigos. Tudo que você tem que fazer é crer. O que ele disse para Josué? Não fui eu quem te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você já esqueceu dessa palavra? Não pode esquecer dela. A promessa para nós é que o Senhor está conosco. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. No Salmo 116, 7, tem um único versículo que eu quero que você repita e depois fale para o seu irmão que está do seu lado. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então volte os seus olhos fechados e diga para você: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Agora você pode abrir e dizer para o seu irmão: retorne ao seu descanso, ó meu irmão, porque o Senhor tem sido bom para você. E você sabe disso. Esse é o título do culto. Deus trabalhou esse culto todo para trazer você a esse ponto. Retorne ao seu lugar de descanso, porque Deus tem sido bom com você. E se tem uma coisa que você não pode dizer é que Deus não tem sido bom para com você. Deus está com você. Não foi isso que Ele disse para Josué? Eu estarei com você. Para Moisés, eu estarei com você. Para Gideão, eu estarei com você. Para tantos, para mim e para você, não temas, porque eu sou contigo. Vá, porque eu estarei com você. Eu estarei com você. O que você deve fazer? Ir, porque Deus está dizendo o quê? Eu estou com você. Eu estarei com você por onde quer que andar. Eu estarei com você
por onde quer que andar. Volte ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Volte ao descanso, tranquiliza, calma, quieta, porque Deus tem sido bom para com você. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Mas o que é que eu vou fazer? O faraó está aqui, o mar está à minha frente. O Senhor está dizendo que diga ao povo que marche. A palavra para você é marche, continue marchando. É Deuteronômio 8, Ele está te testando para te levar para esse lugar alto. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. O mundo está treva pura, um caos, e o Senhor está dizendo, o nome dele será exaltado. Eu estou contigo, meu nome será exaltado. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está garantindo, Ele está dizendo a você, resista, cumpra princípios, obedeça radicalmente, fica no lugar que você sabe que tem que ficar, obedeça as ordens simples, honre a Deus, joga fora aquilo que nunca te ajudou, faça o que funciona, que é ouvir a Deus, obedecê-lo, e você vai ver a mão potente dele na sua vida. Eu sei que Deus está mandando uma mensagem, aquieta-te. Porque o eu sou é com você. Aquieta-te. 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 Aquieta-te, 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 volte ao seu descanso, porque o Senhor tem sido bom para com você. Volte ao seu descanso, volte ao lugar que você nunca deveria ter saído, volte-se para Deus, se esconda nele, esse é o lugar seguro. Deus está te levando para uma boa terra, e você vai agradecer pelo que Ele tem feito na sua vida agora. Sozinho em minhas lutas, eu sei estão que arrebentando agora portas de bronze, ferrolhos, trancas de ferro. Hoje Deus está arrebentando portas de bronze, trancas de ferro na vida de muitos. Minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Deus tem sido bom, Deus é bom, Deus continuará sendo bom para com você. Tudo que Ele está fazendo é te preparando para um nível mais alto. Deus tem um nível mais alto, mas continue marchando. Mas são os que estão com você. Você vai sair do outro lado. Portas de bronze estão sendo despedaçadas.
ferrolhos e trancas de ferro. Travamentos, situações completamente fechadas. Deus diz para você: continue marchando, vai abrir, vai abrir. Deus tem um caminho para você ir para o outro lado, você vai para o outro lado. Não desista de nenhum sonho, não desista de nenhum propósito, de nenhum projeto, não pare com nada. Deus está dizendo: levante-se, se endireite nele, volte ao descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Ele quer que você volte ao descanso, que você saiba, que você confirme que Ele tem sido bom para com você. Ele tem sido bom para com você, e você verá a bondade dele ainda mais. Vai abrir, as coisas vão se abrir. A glória do Senhor resplandece sobre você. Você verá a glória do Senhor, a luz do Senhor resplandecer na sua vida. Vai haver diferença na sua vida. Mudanças muito importantes vão acontecer. Você vai ver Deus abrir caminho onde você jamais imaginou. Para de bater na porta errada. Para de tentar do teu jeito. Porque Deus vai abrir na vida de algumas pessoas caminho onde elas não pensaram, não imaginaram, nunca nem passou pela cabeça delas. Sabe para quê? Para a glória ser dele. Para a glória ser dele, a glória dele. A glória dele. Deus vai trazer para você muito mais do que você imagina. Tudo que Ele está fazendo é te ensinando a confiar nele. Então, nesse fechamento de propósito, eu disse para você que se você me pedisse um versículo, eu digo a você que esse versículo tem queimado o meu coração. Aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de vocês. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais da glória dele você vai ver, mais do poder dele você vai ver, mais você vai experimentar milagres e o sobrenatural, mais graça, mais unção, mais poder. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai te elevar, mais Ele vai te promover. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai se aproximar de você. E vou te dizer, quando Deus se aproxima de nós, espera por fogo, espera por poder. E falando em fogo, eu creio que o Senhor hoje está dizendo a algumas pessoas aqui: ei, você tem o sacerdócio de prosperar lá fora e sustentar o meu reino. Ei, você tem o sacerdócio de cuidar da minha casa, do meu povo. Ei, eu te capacito, eu te batizo com poder e fogo, eu derramo fogo. Você vai ser incendiado para cumprir com a missão. Incendiado. Recansui de manchai. Revansui de mahatsekan. Recansui de cananchai de mansui de mansui de cansai de mai. Sharikasui de manchai. Revansui de can. Recanchei de manansui de cá. Tem pessoas aqui que Deus tem colocado coisas que você às vezes você pensa assim: meu Deus, isso chega a ser uma loucura. São ideias, são coisas que chegam às vezes você tem uma sensação que você está até se levantando. Até que te levantam.
mas que é tão impossível, tão impossível. Deus coloca tanto o querer quanto o efetuar. Eu quero que você não precisa contar o que é para ninguém, mas eu quero que você saia do seu lugar e vá em alguém que você confia muito e simplesmente essa pessoa vai ser uma conexão para concordar com você e ligar isso na terra para ser ligado no céu, porque Deus colocou coisas desafiadoras dentro de você, é porque Ele quer fazer, mas você precisa dar vida a isso agora. Você precisa dar vida a isso agora. Vamos? Você precisa dar vida a isso agora. Dê vida a isso agora. Dê coragem, meu filho. Tem algumas pessoas que têm coragem para se mover, elas têm coragem. Seja forte e corajoso. Rebahas, Recancheirebas, Remanchuirebas. Deus vai levantar algumas pessoas aqui, vai capacitar algumas pessoas para fazer o que hoje é impossível. Deus vai te capacitar e vai promover você a lugares altos. Deus vai te capacitar a posições tão inacreditáveis que você terá que se lembrar dia e noite que é Deus, 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 Deus vai fazer. Rebahas, recanchuei demais, ribanchuei demais, chambaracandarabanas. Shirikanto ei manchai, rebahas, suidebas. Aleluia! Volte ao descanso, minha alma, porque Deus tem sido bom para com você. Deus está dizendo, Deus está dizendo que Ele tem sido bom para com você. E você verá a bondade dEle ainda mais. Você verá a bondade dEle. Você verá a bondade dEle. Você verá a bondade dEle. Deus tem colocado coisas grandes. Vá com coragem. Ouse crer. Ouse crer. Ouse crer. Ouse crer. Ouse crer. Dê vida ao que você sonha. Dê vida ao que você acredita. Dê vida agora. Vamos. Se mova em fé. Dê vida. Oh, aleluia. Diga ao meu povo que marche. Você está nas mãos de Deus. É nas mãos de Deus que você está. Creia. Apenas creia. Diga ao meu povo que marche. Aleluia. Comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Tem alguém aqui que ainda ontem, você se sentindo muito frustrado, você começou a dizer: puxa, Senhor, dentro de mim tem tanta coisa grande, mas quando eu olho para fora, isso
isso é tão distante, é tão impossível. E você perguntou: Senhor, o que o Senhor tem comigo? Eu me sinto tão incapaz. Você fez essa, não vou dizer com uma oração, você conversou, você desabafou, você falou. E a resposta para você é que esse é o seu problema. Você está olhando para fora. Você tem que olhar para o alto, manter os seus pensamentos nas coisas do alto. E se você crer hoje, o Senhor vai te capacitar, vai te abrir um caminho, vai te dar meios, vai te dar um começo. E você vai ter que ter a coragem de ousar. Ele vai te dar um começo. E daí para diante, Ele vai te capacitar, Ele te capacita para dar continuidade. E se você caminhar pela fé, é pela fé que você vai construir algo sólido. Mas você vai. De forma geral, o nosso olhar nunca pode estar para fora. É olhar para Deus. Volte a minha alma ao seu descanso, porque o Senhor tem sido bom para com você. Você tem que reconhecer a bondade do Senhor até aqui. Você tem que reconhecer. E você tem que fazer essa palavra gritar no seu coração. A resposta para mim é que eu devo me aproximar de Deus como nunca. E à medida que eu me aproximar dEle, Ele vai se aproximar de mim. E eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Deus é poderoso demais. Você não tem noção o que acontece quando Deus se aproxima de uma pessoa. Talvez você ainda não tenha noção. Do que significa Deus se aproximar de uma pessoa. Se aproxime dEle, a resposta é essa: se aproxime dEle. E Ele vai se aproximar de você. E você verá a glória dEle como nunca. Se aproxime dEle. Siga o conselho do sucesso, a receita de sucesso que Ele deu para Josué. Fale a palavra, medita na palavra, não olha para a direita nem para a esquerda, porque só assim você vai cumprir fielmente, vai prosperar e ser bem-sucedido. Ai, Espírito Santo, faça essa obra na vida do nosso povo. Que eu veja sair daqui um povo transformado, um povo renovado, um povo avivado, um povo cheio da sua glória, cheio de esperança, cheio de poder, um povo que acredita, um povo comprometido no mais alto nível com o Senhor, um povo que não olha para fora, um povo que tem consciência da sua bondade para com Ele, um povo que volta ao seu descanso, porque tem convicção da bondade do Senhor para com Ele. Um povo seguro no Senhor. Um povo cheio de esperança, confiante. Um povo que não se distancia, mas se aproxima. Ei, qualquer projeto que te distanciar de Deus já está sentenciado a quebrar, a falir. O caminho é se aproximar de Deus. Se alguma coisa não te aproxima de Deus, tira isso da sua vida. Se aproxime de Deus e você vai ver Deus se aproximar de você. E Deus é puro poder. E quando Deus se aproxima, Ele se aproxima trazendo tudo que Ele é, tudo que Ele tem. E Deus não tem falta de nada.
Eu não tenho nada para dar para Deus, a não ser meu coração. Deus tem tudo, Deus pode tudo. Então, Espírito Santo, eu oro para que cada um entenda essas coisas. Para que essa palavra tenha vestido cada pessoa. E saia daqui pessoas cheias de esperança, de renovo, de vitória. A maior vitória, Senhor, é a mente certa, é o entendimento, é a perspectiva certa. Porque quando nós vemos com os olhos da fé, nós agimos pela fé. Nós nos movemos em fé e nós vivemos a sua glória. Eu abençoo o teu povo. E eu tomo posse de um povo forte, renovado, comprometido, de um povo que não vive apenas de fases, um período de propósito e para, mas um povo que vai se jogar no Senhor com muito mais força agora do que nunca, que vai continuar plantando a boa semente, comprometido com o Senhor, avivado, um povo que ganha almas, um povo que está na grande comissão, um povo que se importa com o reino, um povo que tem como meta, como visão, crescer para te glorificar, para honrar o teu nome, que tem o objetivo maior, honrar o Senhor, engrandecer o teu nome. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o ministério, eu abençoo o nosso povo. Eu fecho os meus projetos de conquistas para 2024, dizendo ao Senhor que foi o melhor tempo da nossa vida. Para mim, particularmente, foi o melhor tempo de mais consciência, de mais crescimento. E quando nós crescemos dentro, nós crescemos fora. Eu não sei nem mensurar, eu não tenho como mensurar e explicar o que eu sei que o Senhor fez, particularmente na minha vida. A convicção que eu tenho do que o Senhor vai continuar fazendo e se manifestando durante todo esse ano. Eu consagro cada propósito mais uma vez e agradeço o Senhor por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Eu concordo, Senhor, com cada unção que foi feita nesse dia já, que ainda será feita, e as unções que cada um, ao sair daqui, vai fazer, ungindo seus sonhos, seus projetos, onde quer morar, estudar, trabalhar, abrir negócios, construir, aquilo que deseja fazer. Eu já concordo com essas unções. Eu não sei o que ela vai ungir, mas eu concordo com ela. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas essas unções do céu. Eu abençoo a vida dela. Eu tomo posse das vitórias dela, da salvação da família dela, da restauração das famílias, dos casamentos, de saúde, de paz, de alegria. Eu abençoo a vida do teu povo, Senhor, e que eu possa ver um povo quebrantado, submisso, radiante, cheio do teu Espírito, apaixonado pelo Senhor, um povo que cresce na tua presença, um povo que se desdobra para conhecê-lo. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, é se aproximar do Senhor com a certeza que o Senhor vai se aproximar de cada um. Eu abençoo toda a igreja, o nosso povo em todo lugar, os pontos de luz, essas almas que estão sendo alcançadas, que esse trabalho cresça, que mais pontos de luz surjam. Senhor, esses que têm se colocado na grande comissão e têm se desdobrado em ganhar almas, pessoas que têm usado os seus dons para investir no teu reino, pessoas que estão dispostas a tudo, Senhor, para poder serem usadas. Elas querem ser instrumentos financiadores do teu reino. Eu abençoo o teu povo e que saia desse trabalho um povo ungido, renovado, desperto, um povo vivo, um povo cheio do teu Espírito, um povo queimado, um povo batizado com fogo, um povo capaz, um povo de visão, de entendimento, de discernimento. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo, e eu agradeço por tudo que fez aqui,
por esse trabalho, por essas semanas, por tudo que nós vivemos e vamos continuar vivendo, pelo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer, pelo que vai chegar. Eu agradeço ao Senhor, eu agradeço pela sua mão bondosa, e eu agradeço porque eu sei que um povo forte já voltou ao seu descanso, porque reconhece a bondade do Senhor. Quando nós reconhecemos a bondade do Senhor e entramos no seu descanso, nós vivemos a sua glória. Eu agradeço por tudo, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é bom e quem confia e espera do Senhor sempre experimenta mais da sua bondade. Obrigada, Jesus, foi demais e eu sei que é só o começo. Coisas fora do comum estão chegando por aí. Louvado seja o teu nome, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.